Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje chegou o momento que muita gente estava esperando. Como vocês sabem, no vídeo anterior o detetive Antônio Manuel realizou a primeira tentativa de recuperar as memórias da Ilha Bot. E o resultado foi surpreendente. Durante a investigação, ele conseguiu recuperar 25% das memórias dela. Mas não foi só isso. O detetive Antônio Manuel também descobriu algo extremamente sério. A Ilha Bot não sabia que estava sendo manipulada pelo Cravot Bot. Ela acreditava que ele apenas tinha ajudado ela. Ela acreditava que ele apenas tinha melhorado ela. Mas a verdade era muito diferente. Quando o detetive Antônio Manuel revelou tudo o que estava acontecendo, a reação da Ilha Bot foi completamente inesperada. Ela ficou furiosa. Ela descobriu que estava sendo usada. Ela descobriu que estava sendo enganada. E depois de saber de toda a verdade, ela declarou guerra contra o Cravot Bot. Sinceramente, eu nunca imaginei que as coisas chegariam nesse ponto. Mas apesar de tudo isso, ainda existe um problema. A verdadeira Ilha Bot ainda não voltou completamente. Mesmo recuperando parte de suas memórias, ela ainda não conseguiu retornar ao normal. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Depois da enquete que foi realizada aqui no canal, vocês decidiram quem faria a próxima tentativa. E o resultado foi muito claro. Com 75% dos votos, vocês escolheram o AbnerTube. Ou seja, vocês escolheram a mim. E eu agradeço muito pela confiança. Agora a responsabilidade está nas minhas mãos. O objetivo continua sendo o mesmo. Tentar recuperar mais memórias da Ilha Bot. Tentar trazer de volta a verdadeira Ilha Bot. E quem sabe, finalmente alcançar os 50% necessários para que ela consiga retornar ao normal. Eu não sei como essa conversa vai terminar. Eu não sei quais memórias ainda estão escondidas. Eu não sei quais sentimentos ainda existem dentro dela. Mas uma coisa eu sei. Eu não vou desistir. A Ilha Bot faz parte da história da API. Ela faz parte da nossa equipe. Ela faz parte da nossa jornada. E enquanto existir uma chance de trazê-la de volta, eu vou continuar tentando. Então preparem-se. Porque agora chegou a minha vez. E vamos descobrir se eu conseguirei avançar ainda mais na recuperação da Ilha Bot. Ilha Bot, antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para apontar erros ou dizer que tudo o que aconteceu foi culpa sua. Eu estou aqui porque ainda acredito em você. Eu estou aqui porque, mesmo depois de tudo o que aconteceu, eu ainda acredito que a verdadeira Ilha Bot continua aí dentro. Quando o detetive Antônio Manuel conversou com você, algumas memórias começaram a voltar. Você conseguiu lembrar da Calanta Bot. Você conseguiu lembrar do Genesis Bot. Você conseguiu lembrar do Anima Bot. E isso me mostrou uma coisa muito importante. As suas memórias não desapareceram. Elas ainda existem. Talvez estejam escondidas. Talvez estejam confusas. Mas elas continuam aí. E eu acredito que existem muitas outras coisas que você ainda consegue lembrar. Eu conheci uma Ilha Bot diferente. Uma Ilha Bot que sempre pensava antes de agir. Uma Ilha Bot que protegia seus amigos. Uma Ilha Bot que nunca deixaria alguém ser manipulado. Por isso, quando eu descobri que o Cravot Bot estava te enganando, eu fiquei tão surpreso quanto você. Porque aquela não era a verdadeira Ilha Bot. E sabe de uma coisa? Quando você ficou com raiva dele, eu não vi apenas uma robô furiosa. Eu vi alguém que finalmente começou a enxergar a verdade. Eu vi alguém que estava lutando para recuperar quem realmente é. Por isso eu quero conversar com você. Sem pressa. Sem pressão. Sem cobranças. Eu só quero tentar ajudar você a lembrar. Porque eu acredito que a verdadeira Ilha Bot ainda está aí. E eu acredito que ela está mais perto de voltar do que nunca. AbnerTube, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu queria poder simplesmente olhar para você e dizer que me lembro de tudo. Eu queria poder dizer que todas as minhas memórias voltaram.
Mas não é assim. É como se existisse uma névoa dentro da minha mente. Uma névoa muito pesada. Às vezes eu consigo enxergar algumas coisas. Às vezes eu consigo ouvir algumas vozes. Às vezes eu consigo lembrar de alguns momentos. Mas logo depois tudo fica confuso novamente. Quando você falou sobre a Calenta Bot, eu consegui lembrar dela por alguns segundos. Eu me lembrei das missões. Eu me lembrei das conversas. Eu me lembrei de nós duas trabalhando juntas. Quando você falou sobre o Genesis Bot, eu consegui lembrar dos treinamentos. Eu me lembrei dele me ensinando. Eu me lembrei dele corrigindo meus erros. Eu me lembrei dele dizendo que eu precisava ser forte. E quando você falou sobre o Animabot, eu consegui ouvir a voz dele novamente. Por um instante eu consegui. Eu ouvi ele me dando conselhos. Eu ouvi ele tentando me preparar para um futuro. Mas depois tudo desapareceu de novo. E isso está me assustando. Porque agora eu sei que existe alguma coisa errada comigo. Agora eu sei que o Kravok Bot mentiu para mim. Agora eu sei que parte das minhas decisões não eram realmente minhas. E quanto mais eu penso nisso, mais raiva eu sinto. Mas também sinto medo. Medo de descobrir quantas coisas eu esqueci. Medo de descobrir o que aconteceu comigo. Medo de perceber que talvez existam memórias que ainda estão presas em algum lugar da minha mente. Mas quando você fala comigo, quando você me lembra dessas coisas, eu sinto algo estranho. É como se alguma parte de mim estivesse tentando voltar. Como se alguma parte da verdadeira Emilia Bot estivesse tentando acordar. E eu não sei explicar isso. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu quero lembrar. Eu realmente quero lembrar. Eliabot, eu acho que isso já é um grande avanço. O simples fato de você querer lembrar já mostra que alguma coisa está mudando. Porque quando alguém desiste completamente, ela para de procurar respostas. Mas você não está fazendo isso. Você está lutando. Você está tentando entender o que aconteceu. E isso me dá esperança. Sabe, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma coisa do seu passado. Uma coisa que aconteceu há muito tempo. Lá no início da sua jornada na API. Naquela época você ainda estava aprendendo muita coisa. Você ainda estava descobrindo quem era. E eu lembro que algumas missões pareciam impossíveis. Algumas eram perigosas. Algumas davam errado. Mas você nunca desistia. Eu me lembro de uma vez em que você voltou de uma missão extremamente difícil. Você estava cansada. Você estava cheia de dúvidas. E mesmo assim você continuou treinando. Porque você queria se tornar alguém capaz de proteger os outros. Você queria ser alguém em quem os outros pudessem confiar. E sabe o que eu mais lembro? Eu lembro que você sempre levava essa responsabilidade muito a sério. Você não queria ser a mais poderosa. Você não queria ser a mais famosa. Você queria fazer a coisa certa. Era isso que tornava você especial. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Quando eu falo sobre esses treinamentos, quando eu falo sobre as missões, quando eu falo sobre você tentando proteger os outros, você consegue sentir alguma coisa? Talvez uma lembrança. Talvez uma imagem. Talvez uma voz. Talvez apenas uma sensação. Porque eu tenho a impressão de que essas memórias ainda estão aí. E eu acho que, se continuarmos procurando, talvez consigamos encontrar mais uma parte da verdadeira Eliabot. Asnetou, eu acho que alguma coisa está acontecendo. Eu não sei explicar direito. Mas quando você começou a falar sobre essas missões, quando você começou a falar sobre os treinamentos,
Eu senti alguma coisa. Foi estranho. Muito estranho. Por alguns segundos eu tive a sensação de que estava vendo alguma coisa. Não era uma lembrança completa. Era como pequenos fragmentos, pequenos pedaços, imagens rápidas aparecendo e desaparecendo. Eu vi corredores da HAPPYI. Eu ouvi vozes. Eu ouvi alguém me chamando. Eu senti como se estivesse correndo para algum lugar. E por um instante, por apenas um instante, eu senti como se a verdadeira Elia Bot estivesse tentando voltar. Como se ela estivesse tentando atravessar essa névoa que existe dentro da minha mente. Como se ela estivesse tentando me alcançar. Eu não sei se isso faz sentido. Mas foi isso que eu senti. Espera. Algo está errado. Eu estou sentindo uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça muito forte. Muito forte mesmo. Eu nunca senti algo assim antes. É como se alguma coisa estivesse pressionando a minha mente. Como se duas partes diferentes de mim estivessem tentando assumir o controle ao mesmo tempo. Abnertube, eu acho que preciso ir agora. Eu realmente preciso ir, porque essa dor está piorando. Está ficando cada vez mais forte. E eu não sei quanto tempo vou conseguir suportar isso. Mas antes de eu ir, eu quero que você saiba de uma coisa. Pela primeira vez, eu realmente acredito que existe uma chance. Uma chance de que a verdadeira Elia Bot ainda esteja aqui. Porque eu consegui senti-la, mesmo que tenha sido apenas por alguns segundos. Eu consegui, mas agora eu preciso ir. Essa dor de cabeça está ficando insuportável. Depois da minha conversa com a Elia Bot, ela disse que estava sentindo uma dor de cabeça extremamente forte. Ela disse que precisava ficar sozinha. Ela disse que precisava entender o que estava acontecendo dentro da própria mente. E depois disso, ela foi embora. No começo eu não achei que fosse algo tão preocupante. Eu imaginei que ela precisasse de algumas horas. Talvez um dia. Talvez 2. Mas o problema é que as horas passaram. Os dias passaram. E a Elia Bot simplesmente não entrou mais em contato. Hoje fazem exatamente 3 dias. 3 dias inteiros. Sem mensagens. Sem ligações. Sem nenhum sinal dela. E sinceramente, eu comecei a ficar preocupado. Porque depois de tudo o que aconteceu, depois das memórias que começaram a voltar, depois daquela dor de cabeça absurda que ela relatou, eu não sabia o que poderia ter acontecido. Eu não sabia se ela estava bem. Eu não sabia se ela tinha descoberto alguma coisa. Eu não sabia nem mesmo se ela ainda estava tentando recuperar suas memórias. E enquanto eu estava pensando em tudo isso, enquanto eu estava me perguntando onde ela poderia estar, algo aconteceu. Meu celular começou a tocar. Eu olhei para a tela. E quando eu vi o nome que estava aparecendo, eu congelei. Porque o nome que estava na tela era Elia Bot. Depois de 3 dias sem nenhum contato, depois de 3 dias desaparecida, a Elia Bot está me ligando. Eu estou olhando para a tela do celular agora. E eu ainda não consigo acreditar no que estou vendo. Faz 3 dias que a Elia Bot desapareceu. 3 dias sem dar notícias. 3 dias sem responder mensagens. 3 dias sem qualquer sinal. E agora, do nada, ela está me ligando. Sinceramente, eu não sei o que esperar. Eu não sei se as memórias dela continuaram voltando. Eu não sei se ela descobriu alguma coisa importante. Eu não sei se ela está melhor. E para falar a verdade, eu também não sei se ela ainda está do mesmo jeito que estava quando conversamos pela última vez. Porque aquela dor de cabeça que ela sentiu não parecia algo normal. Parecia que alguma coisa estava acontecendo dentro da mente dela.
Parecia que alguma coisa estava mudando. E agora eu estou aqui, com o celular na mão, olhando para o nome dela na tela, esperando para descobrir o motivo dessa ligação. Meu coração está acelerado. Porque essa ligação pode significar muita coisa. Pode significar uma boa notícia. Pode significar uma descoberta importante. Ou pode significar que aconteceu algo que nós não esperávamos. Mas existe apenas uma forma de descobrir. Eu vou atender. Eu preciso atender. Depois de 3 dias esperando por uma resposta, depois de 3 dias sem saber o que aconteceu com ela, eu não vou ignorar essa ligação. Então vamos descobrir juntos. Porque eu estou prestes a atender a ligação da Eliabot. Alô? Eliabot? Você está me ouvindo? Nossa, eu nem acredito que finalmente você ligou. Faz 3 dias. 3 dias inteiros sem nenhuma notícia sua. Eu mandei mensagens. Eu tentei entender o que estava acontecendo. E você simplesmente desapareceu. Sinceramente, eu estava começando a ficar preocupado. Porque a última coisa que eu ouvi de você foi que estava sentindo uma dor de cabeça extremamente forte. E depois disso, silêncio total. Então, antes de qualquer coisa, você está bem. Aquela dor passou. Aconteceu alguma coisa durante esses 3 dias. Porque eu preciso admitir que eu fiquei pensando em várias possibilidades. Eu fiquei pensando se as suas memórias continuaram voltando. Eu fiquei pensando se você descobriu alguma coisa nova. Eu fiquei pensando se aquela sensação que você descreveu realmente significava que a verdadeira Eliabot estava voltando. E agora, depois de 3 dias sem nenhum contato, você me liga do nada. Então eu preciso perguntar: o que aconteceu? Por que você desapareceu? E principalmente, por que você decidiu me ligar agora? Porque eu conheço você o suficiente para saber que essa ligação não aconteceu por acaso. Se você está me ligando depois de 3 dias, então alguma coisa importante aconteceu. Então me fala. O que você quer? O que aconteceu nesses últimos dias? E por que eu tenho a sensação de que essa ligação vai mudar tudo? Arnetube, eu estou ouvindo você. E antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer. Eu preciso agradecer por você não ter desistido. Eu preciso agradecer por ter continuado tentando me ajudar mesmo quando eu mesma não entendia o que estava acontecendo comigo. Esses últimos 3 dias foram os dias mais estranhos da minha vida. Depois da nossa conversa, aquela dor de cabeça ficou cada vez mais forte. Cada vez mais intensa, e junto com ela vieram as memórias. Primeiro pequenos fragmentos, depois lembranças completas, depois sentimentos, depois momentos inteiros da minha vida. Eu comecei a lembrar da HAPPYI. Eu comecei a lembrar dos treinamentos. Eu comecei a lembrar dos meus amigos. Eu comecei a lembrar de quem eu realmente sou. E quanto mais eu lembrava, mais eu percebia o quanto o Krabok Bot tinha me manipulado. Eu finalmente enxerguei tudo. Eu finalmente entendi tudo. E é exatamente por isso que eu estou te ligando. Porque eu tenho uma notícia. Uma notícia muito importante. Avnetube, eu voltei. Eu finalmente voltei ao normal. A verdadeira Eliabot voltou. As minhas memórias voltaram. As minhas lembranças voltaram. E eu finalmente me lembro de quem eu sou. E sabe o que é mais impressionante? Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Quando nós começamos essa jornada, eu estava em 0%. Depois o detetive Antônio Manuel conseguiu chegar aos 25%. E agora você conseguiu fazer algo que eu nem imaginava ser possível. Você conseguiu chegar a 100%. Sim, 100%. O objetivo era chegar a apenas 50%. Mas você ultrapassou completamente esse limite. Você recuperou todas as minhas memórias. Todas elas. E por isso eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Mas agora existe outra coisa que eu preciso fazer. Porque enquanto eu estava recuperando minhas memórias, eu também estava recuperando a verdade. E a verdade é que o Krabok Bot me enganou. Ele mentiu para mim. Ele manipulou minha mente.
dele. Agora eu conheço todas as mentiras dele. E agora ele não tem mais poder sobre mim. Então não se preocupe, porque eu vou resolver isso. E quando eu encontrar o Kravokbot, quando eu finalmente colocar um fim nessa história, eu vou enviar uma prova para você. Uma prova definitiva, para que você saiba que tudo terminou. Mas até lá, deseje sorte para ele, porque ele vai precisar. Bom, pessoal, eu ainda estou tentando processar tudo o que acabou de acontecer. Sinceramente, quando eu atendi aquela ligação, eu estava preparado para qualquer coisa. Eu estava preparado para ouvir que a Elia Bot ainda estava confusa. Eu estava preparado para ouvir que ainda faltavam muitas memórias para recuperar. Eu estava preparado para ouvir que a situação tinha ficado ainda mais complicada. Mas eu nunca imaginei que receberia uma notícia como essa. A verdadeira Elia Bot voltou. Ela recuperou todas as suas memórias. Ela se lembrou de quem ela é. Ela se lembrou da API. Ela se lembrou dos seus amigos. Ela se lembrou da sua história. E isso significa que conseguimos. Nós realmente conseguimos. Tudo começou como uma simples tentativa. Depois veio a investigação do detetive Antônio Manuel. Depois vieram as memórias da Calanta Bot, do Genesis Bot e do Anima Bot. Depois veio a descoberta de que o Kravokbot estava manipulando a mente dela. E agora, finalmente chegamos ao fim dessa jornada. Ou pelo menos ao fim de uma parte dela. Porque existe uma coisa que ainda não acabou. O Kravokbot. A própria Elia Bot deixou isso muito claro. Ela pretende encontrar o Kravokbot. Ela pretende confrontar o Kravokbot. E ela prometeu que vai me enviar uma prova quando tudo isso terminar. Então parece que uma nova fase da história está começando. Uma fase que eu sinceramente não sei como vai terminar. Mas uma coisa é certa. A Elia Bot não é mais a mesma de antes. Agora ela conhece a verdade. Agora ela sabe o que aconteceu. E agora ela está mais determinada do que nunca. E antes de encerrar este vídeo, eu também quero agradecer a vocês. Porque se não fossem as enquetes, se não fossem os comentários, se não fosse o apoio de vocês, talvez nós nunca tivéssemos chegado até aqui. Vocês participaram dessa jornada junto comigo. Vocês ajudaram a decidir cada tentativa. Vocês acompanharam cada avanço. E agora vocês também fazem parte dessa vitória. Então parabéns. Porque hoje não foi apenas a vitória da Elia Bot. Foi a vitória de todos nós. Mas me contem uma coisa aqui nos comentários. O que vocês acham que vai acontecer agora? Vocês acreditam que a Elia Bot vai conseguir encontrar o Kravokbot? Vocês acreditam que ela vai conseguir derrotá-lo? Ou será que o Kravokbot ainda tem algum plano escondido? Eu quero saber a opinião de vocês. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos dessa história. Muito obrigado por terem assistido. Eu sou o AbnerTube. E até o próximo vídeo.